Saúde a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmão? Que o Senhor tem nos ajudado, né? Que Deus tenha nos guardado em tuas mãos. Vou cantar aqui, irmãos, um louvor 323. Quem souber, irmão, me ajuda. Levantai os vossos olhos para cima, o remido do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão broto já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o céu onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu, qual nos dias de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Levantai, levantai vossos olhos para o céu onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo que o Senhor é para lhe ouvir, e também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Levantai, levantai vossos olhos para o céu onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Se o arrebatado eu pro céu quem dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira, esta flor é primavera. Levantai os vossos olhos já. Levantai, levantai vossos olhos para o céu onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão Adriano trazendo a palavra e orando com os irmãos, amém? Glória a Deus. Tu és grande, Jesus, maravilhoso. Salve a igreja com a paz do Senhor. Salmo 127, versículo 1. Glória a Deus.
Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem necessita de oração, Senhor? Eu e minha casa. Glória a Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Na tua obrigado, presença, Jesus Senhor. maravilhoso, pela oportunidade. Rogamos, Senhor, Obrigado, pela Pai, bênção por do falar Senhor. conosco, Senhor. Alcança, Por Senhor, a guardar, vida, Senhor, Senhor, nossas daqueles que vidas, Senhor necessitam, Jesus. Tu és daqueles santo que e precisam, poderoso. Senhor. Pai querido, nós somos Ó, falhos, Papai amado. pecadores, mas o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Glória a Senhor, Deus. venha, Deus, fazer a sua vontade e o teu querer nessa noite, Senhor, em nossas Aleluia, vidas. Jesus. Senhor, venha sarar, curar e libertar, Papai, aqueles que precisam e necessitam, Senhor, ser tocados. No teu nome, Jesus. Em nome de Jesus. No teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando nas marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Glória a Deus. Os atalaia de Cristo louvaram ao Senhor, amém? Aleluia. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Os atalaias de Cristo cumprimentam a amada igreja com a paz do Senhor. Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus e terás a certeza contigo
Glória a Deus. Missionária Vanessa trazendo a palavra de dízimos e oferta também, e logo após, Ministério de Criança louvando ao Senhor. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar lendo lá em Provérbios 3:9. E diz assim: honrai ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda. Amém? Irmãos, todos nós sabemos o intuito do dízimos e as ofertas, né? Nada mais é para manutenção da obra do Senhor. Convido os irmãos a se pôr em pé para nós fazermos uma oração. Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai, me coloco em Tua presença e peço a Ti, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha falar conosco, meu Pai. Abençoe, Jesus, os ofertantes desta noite, os dizimistas e aqueles, meu Pai, que não puderam contribuir nesta noite, mas que o Senhor venha dar condições para eles poderem estar ajudando a Sua obra a crescer dia após dia, Jesus. Eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é sobre nossas vidas. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus. Convido os irmãos a colocar em pé, amém? Para a gente fazer uma oração e já passando a palavra ao pastor. Senhor, Pai querido, Pai amado. Senhor, chegou o momento de ouvirmos a Tua palavra, Senhor meu Deus, para os nossos corações. Pai, o Senhor já tem falado em meus louvores, Senhor Jesus. Continue, Senhor, ó Pai, usando o Teu servo, Senhor. Da maneira que Tu queiras, Senhor, ó Pai, conforme a Tua vontade. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com braças no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegre atento ao teu mandar. Paz do Senhor, meus irmãos. Podem tomar os vossos assentos. Nós louvamos a Deus por mais uma terça-feira de estarmos aqui na casa do Senhor para podermos aprender a palavra do Senhor Jesus. Queremos agradecer a todos os irmãos presentes, né? E aqueles que nos justificaram. Nós estamos com algumas lideranças que hoje estão em aniversários, estão comemorando o aniversário, então nós estamos justificando aí a ausência de alguma das nossas lideranças, mas que justificaram, e isso é plausível e muito bom, né? Celebrar a vida, estar junto nos momentos de alegria, por mais um ano de vida que o Senhor tem dado aos nossos irmãos. Queridos, amanhã, quarta-feira, amanhã, quarta-feira, né? Nós vamos ter aqui a reunião com os pais das nossas crianças, pai e mãe. Você pode estar conosco a partir das 7h30. Nós vamos estar aqui tratando de assuntos concernentes ao Ministério Infantil. A nossa coordenadora, a missionária Anida, pede encarecidamente que todos estejam presentes, pois temos algumas coisas de extrema necessidade para que possamos compartilhar com os irmãos, para que tenhamos um bom andamento no ministério, né? Queremos que as coisas andem de qualquer maneira, os nossos filhos precisam ser atendidos da melhor forma, e isso só vai acontecer com o apoio e a engrenagem igreja e pais, né? Então amanhã eu convido a todos para nós estarmos aqui a partir das 7h30, você que é pai, mãe, esteja aqui para nós podermos ouvir aquilo que a nossa coordenadora tem para nós, e também eu vou falar alguma coisinha para todos vocês. Quinta-feira, a nossa escola bíblica está sendo uma bênção, queridos, e nós estaremos aqui amanhã na primeira aula, né? Que Deus nos dá privilégio e condições amanhã de estar aqui com os irmãos para ouvir e aprender a palavra do Senhor com os nossos professores. Sexta-feira tem ensaio do Ministério de Missões. Sábado, irmãos, sábado nós não teremos o culto. Sábado é o primeiro sábado do mês, né? Domingo foi ceia, mas domingo foi dia primeiro, né? Então, sábado agora é o dia de nós estarmos aí fazendo aquilo que cada família quer fazer, podendo sair, podendo se divertir, podendo ficar em casa. Aquilo que você puder fazer, faça. Vamos à palavra de Deus, queridos. Hoje nós vamos falar sobre 4 fundamentos básicos para recuperar a nossa identidade cristã. E nós estamos aí como texto base, 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 17 e o versículo 18. Você que tem suas redes sociais, queridos, depois eu peço, compartilhe com seus amigos, com quem não é cristão. Esses estudos que estamos fazendo aqui são estudos bons também para quem não é crente, né? Então é necessário e importante que você possa também compartilhar com alguém, com seus amigos, algum parente
que precisa ouvir a palavra de Deus, compartilhe. Eu tenho certeza que Deus vai fazer obras maravilhosas na vida dos seus amigos, da sua parentela. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas ou velhas, né, já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Amém? Meus amados, nós vamos hoje falar sobre 4 fundamentos. Teria outros tantos, porém eu quero me ater, devido ao tempo, eu quero me ater aqui a esses 4 fundamentos que eu particularmente acredito ser primordial para nós podermos recuperar a nossa identidade cristã. Quando nós falamos em recuperar a nossa identidade cristã, precisamos entender que isto aí é um processo, né? É um processo, é uma redescoberta daquilo, irmãos, que nós precisamos ter, que é o nosso posicionamento como filhos de Deus. É como você tivesse uma identidade e com o tempo essa identidade ela vai ficando apagada. De repente você esquece, de repente pisa em cima, bate na máquina, de repente pega chuva. Com o tempo, essa identidade, o papel que fala ou que vai confirmar quem é você, com o tempo essa identidade, ela é necessário fazer uma outra identidade. Você vai ter que novamente procurar o órgão responsável, vai ter que ir lá, vai ter que provar que é você, para que você possa tirar uma nova identidade, com um novo prazo de validade, né? Hoje as identidades têm um prazo de validade. Então, quando nós estamos falando de recuperar essa identidade cristã, que muitos perderam ao longo do tempo, nós estaremos falando sobre um processo, sobre uma redescoberta daquilo que nós temos que ser, posicionados como filhos de Deus. Eu quero já perguntar, tem filhos de Deus aqui nesta noite? Que bênção! Todos nós somos filhos de Deus, dentro de uma mesma casa, pastoreado pelo mesmo Pai. Glória a Deus! E estamos aqui para quê, irmãos? Para viver isso, para viver esse posicionamento, para ter essa redescoberta de entendermos que nós somos filhos de Deus. É bem verdade que dentro desse relacionamento entre pai e filho, precisamos sempre colocar em prática quem eu sou e quem ele é. Vou repetir de novo. Você e eu precisamos, irmãos, preste muita atenção, porque tem pessoas que invertem os papéis. Eles acreditam que ele tem domínio em Deus. Eles acreditam que pode colocar Deus na parede. Eles acreditam que ele tem que falar com Deus e Deus tem que responder. Coloquei um post lá no grupo da igreja, né? Porque tem pessoas que só procuram a igreja no momento como se fosse remédio, quando ele está doente, quando as portas estão fechadas. Mas nós devemos procurar Jesus como pão de cada dia, que nos sustenta, que precisamos nos alimentar diariamente. Ninguém aqui, irmãos, come no domingo e vai comer só no outro domingo. Tem alguém assim? Aqui na igreja? Deixa eu ver. Alguém que comeu domingo agora e está sem comer até agora? Irmão Vandir? Não, irmão Vandir não, né? Irmão Vandir come todo dia.
né? De manhã, de tarde, de qualquer hora está comendo, né? Porque nós precisamos comer. Então, o nosso corpo, ele precisa de alimento para ficar em pé. Sim ou não? Nós precisamos, fora os alimentos, entenda aí agora, que existe a necessidade de sabermos o tipo de alimento saudável e que tem as vitaminas certas para o nosso corpo, né? Ninguém pode durante toda a vida comer só gordura. Ai, pastor, eu amo a gordurinha. Mas você não pode durante toda a sua vida, toda semana, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias você vai comer só gordura. Não. Você tem que comer proteínas, você tem que comer legumes, você tem que comer algo que vai dar crescimento, estabilidade, e que você tenha todos os nutrientes necessários no seu organismo. Como igreja, queridos, nós precisamos entender isso. Essa redescoberta, esse posicionamento. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, no serviço. Mas assim, pastor, como, pastor? Eu estou trabalhando, eu não posso ler a Bíblia. Sim, você pode estar trabalhando, mas em espírito você pode estar alimentando a sua alma. Você já se pegou assim, trabalhando? Eu já me peguei quando trabalhava. Você está ali, eu trabalhei algum tempo em portaria e de uma grande empresa aqui em Sarandi, e às vezes eu estava ali na portaria sozinho, e de repente a glória de Deus invadia ali a portaria. A glória de Deus invadia, e as lágrimas vinham, e a vontade de falar em línguas estranhas, e de repente eu estava falando em línguas estranhas, e às vezes estava chegando alguém, um caminhoneiro, estava chegando uma visita, estava chegando um diretor, e ali rapidinho já enxugava as lágrimas, a pessoa entrava, tá tudo bem, parece que você está meio triste, parece que você estava chorando, e às vezes eu falava, não, eu estava falando com o papai, eu estava falando com Deus. Porque onde nós estivermos, irmãos, na nossa casa, no trabalho, não é só na igreja. Você pode sentir a presença de Deus dentro do seu carro. Você pode sentir a presença de Deus dirigindo lá na rua, fazendo os seus trabalhos dentro da sua casa, lá na empresa, dentro do mercado. Aonde nós estivermos, poderemos alimentar a nossa alma. É isso que é ter comunhão com Deus. E aí nós vamos ver essa questão do posicionamento. Porque, irmãos, o posicionamento com Deus, ele envolve atitudes, relacionamento, mas acima de tudo, conhecimento de Deus. E a pergunta que eu faço para você, já é a segunda, né? Você conhece o seu Deus? Pergunta que eu faço, começar aqui para os nossos obreiros. Os nossos obreiros, vocês conhecem o seu Deus? Jovens, conhecem o seu Deus? Nossas irmãs conhecem o Deus que vocês servem? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, tão grandioso. Mas por causa das suas misericórdias, escuta aqui, por causa das suas misericórdias, nós não somos consumidos. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas se dependesse da justiça de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas Deus olha para o seu Filho amado Jesus Cristo e diz assim: olha, o meu filho, ele desceu, ele pagou o preço e resgatou a humanidade. Por isso que hoje a igreja vive e está debaixo da graça de Deus.
debaixo das suas misericórdias. É por isso, irmãos, que nós precisamos, ao adentrar por estas portas, entrar aqui com temor e com tremor diante da presença de Deus. Porque o nosso Deus é santo. Nosso Deus é santo. Louvado seja Deus. Então vamos lá, meus amados irmãos. Nesta noite nós vamos falar sobre 4 fundamentos práticos e espirituais, para que nós possamos aí ter esse auxílio nessa jornada, nessa caminhada cristã, que não é fácil. Quem disse que ser cristão é fácil? Não é. É desafiador. Precisa de postura. Precisa, irmãos, de ousadia. Queridos, dizer que é crente é fácil. Falar que está na igreja é fácil. O difícil é a atitude. O difícil é mostrar para o mundo que nós somos diferentes. O difícil é as pessoas olhar para nós e ver a mudança em nós. Então nós vamos lá, irmãos. Primeiro fundamento: fortalecer a vida devocional. Então todo cristão precisa entender este fundamento. Todos nós precisamos fortalecer a nossa vida, o nosso devocional. Cada um de nós que estamos aqui, irmãos, precisamos estabelecer um tempo diário. Você leu a Bíblia hoje? Vamos começar por hoje. Esquece domingo, esquece ontem. Vamos começar hoje. Quantos versículos da Bíblia nós lemos hoje? Você tirou um tempo hoje? Pastor, eu trabalhei. Sim. Mas se eu perguntar, uma segunda pergunta. A primeira foi: quem leu? Vamos lá. Vamos aqui trabalhar junto. Quem leu a Bíblia, né? Não precisa me responder. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Segunda pergunta. Eu acredito que a maioria vai responder que não. Quer ver? Segunda pergunta. Quem hoje não olhou no celular? Vamos lá. Ninguém, irmão? Todo mundo olhou no celular? Então temos tempo. Você percebe? Porque quando falamos quem leu a Bíblia, agora quem não mexeu no celular? Ninguém, todo mundo mexeu. Todo mundo deu uma olhada lá no Instagram. Todo mundo deu uma olhada lá no Facebook, quem tem. Todo mundo deu uma olhada lá nos TikTok. Todo mundo fez alguma coisa, viu uma postagem, riu. Porque isso, irmãos, atrai o nosso coração, o nosso eu, o homem, a carne. Mas um dos fundamentos para nós recuperarmos essa nossa identidade cristã, o primeiro fundamento que eu coloquei aqui é fortalecimento de uma vida diante de Deus, uma vida com devocional. É tirarmos tempo. E não temos como dizer que não temos, nós temos, irmãos. Tire tempo de leitura bíblica. Leia a Bíblia. Tem gente, irmãos, que não sabe contar uma história da Bíblia completa. Eu agradeço a Deus, eu nasci dentro da igreja. Como a gente fala, né? Não foi dentro da igreja que eu nasci, mas criei-me dentro da igreja, desde pequenininho. E participei de todas as salas da escola bíblica dominical. Da infantil, materno, porque na época nós era da igreja batista. A igreja batista é uma igreja muito forte na questão da escola bíblica. E os meus pais, quando eu nasci, era da igreja batista tradicional.
E eu participei de todos os trabalhos, de todas as escolas, de todas as classes. E foi lá na escolinha que eu pude aprender histórias, história dos personagens bíblicos. É lá na escolinha com a professora ensinando, que nós podemos ali descobrir grandes homens de Deus, aqueles que marcaram a história. E aí nós fomos crescendo e fomos para pré-adolescente, depois fui para o adolescente, depois nós fomos para o juvenil e depois nós fomos para os jovens. Depois dos jovens, agora a classe adulta. Mas quando você vê alguém pregando a Bíblia, quando você vê alguém com autoridade, quando você vê alguém contando uma história, um momento da Bíblia, tenha certeza que essa pessoa leu a Bíblia. Ninguém vai subir aqui, falar qualquer coisa da Bíblia, eu ouvi dizer. Não, ele vai ter que ter leitura bíblica. Por isso, queridos, que eu quero nessa noite estimular a igreja, dentro desse fundamento, de ter um momento de leitura bíblica, ter um momento de oração. Mas a oração não é aquela oração, irmão, cotidiana, que você ora para almoçar, ou que você ora muitas vezes para qualquer coisa ali, rapidinha. Não. A oração é aquele momento de você abrir o seu coração para Deus. Se possível, entra dentro do seu quarto, fecha a sua porta, desligue-se de tudo e nesse momento comece a falar com Deus. Fale com Deus até você ouvir a voz dele. Pastor, mas vai ter momento que ele não vai falar. Talvez ele não fale, mas você vai sentir a presença dele perto de você. O problema aqui, irmãos, não é apenas ouvir a voz de Deus, que nós queremos ouvir a voz de Deus. O problema é você saber, você sentir a presença de Deus aonde você está. Ai, choria, labacalabachuri, andalabas. Faça essa experiência. Faça essa experiência e diga assim: Senhor, eu ouvi lá na igreja o meu pastor dizendo que eu preciso falar contigo, que o Senhor vai falar comigo. Faça essa experiência. Eu quero desafiar você. Se você abrir o teu coração, você vai ouvir a voz de Deus. Você vai sentir a presença de Deus do teu lado. Conversa com Deus, expressa as suas dores, expressa a sua dificuldade. Eu conversei agora esses dias com alguém, agora que eu já cheguei de viagem, eu conversei com alguém, e alguém disse assim para mim: olha, eu vivo uma vida, está afastado da igreja, eu vivo uma vida que, eu vou confessar para o Senhor, eu sei que eu estou errado, eu sei que estou fazendo, mas eu tenho desejo de fazer a coisa errada. Eu sei que Deus é santo, eu sei que Deus é maravilhoso, eu sei que Deus tem um plano na minha vida, mas eu tenho desejo de fazer as coisas erradas. Ele disse isso para mim essa semana agora que passou, quinta-feira. E a pessoa disse assim para mim assim: olha, mas um dia eu me levantei, um mês e meio atrás, um dia eu me levantei, peguei o meu carro e fui para um determinado lugar. E nesse determinado lugar, sozinho, eu abri o meu coração e eu abri a minha boca como que se eu estivesse falando com um amigo. É isso que Deus quer. A pessoa não está na igreja, irmão, entenda isso. Escuta aquilo, isso que eu estou te dizendo, porque isso aqui é muito importante. E ele disse assim para mim: olha, pastor, eu cheguei naquele lugar que tinha muitas árvores, perto daqui de nós. Parei o meu carro e abri o meu coração e falei com ele: ó, o senhor sabe, e se eu tiver errado, me perdoa.
Eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é santo, eu sei que o Senhor tem um plano na minha vida, mas eu não consigo. Eu tenho desejo, eu quero fazer as coisas erradas, eu não consigo estar onde eu deveria estar. Se eu estou pecando, o Senhor tenha misericórdia de mim. E na sua sinceridade ele disse assim para Deus: mas eu quero te dizer algo. Se o Senhor tem algo para fazer na minha vida mesmo, eu quero aqui não é desafiar ao Senhor, porque eu te conheço, eu sei quem é Deus, mas eu queria fazer aqui um propósito contigo, um desafio, no sentido de que eu quero que o Senhor faça algo extraordinário, para que eu saiba que o Senhor ainda tem um projeto na minha vida. Por isso que eu estou dizendo para todos presentes, para quem está me ouvindo na internet, Deus ouve a sua oração. Estou dizendo aqui de alguém que está fora da igreja, alguém que precisa voltar, e Deus ouviu a sua oração, dentro daquele carro, naquele lugar onde ele estava falando com Deus, mas ele foi sincero, ele abriu o coração, ele disse as suas deficiências, ele disse aquilo que ele estava fazendo, o desejo carnal de fazer as coisas erradas. Ele disse que foi trabalhar, e trabalhando, ele encontrou uma pessoa, e ao encontrar essa pessoa, ele deu uma carona para essa pessoa, lá do Jardim Alvorada, até aqui no canto de Maringá, próximo ao Contorno Sul, lá em cima. Diz que essa pessoa entrou dentro do carro e começou a conversar com ele, e nessa conversa ele puxou um assunto com essa pessoa, e nessa conversa ele disse assim: boa tarde, tá tudo bem? Tá quente hoje, né? O rapaz entrou, cara fechada, tá quente hoje. Começaram a conversar, e a conversa começou a fluir, porque aonde Deus está, as coisas acontecem do jeito que Deus quer. Vou repetir de novo: aonde Deus está, as coisas acontecem do jeito que Deus quer. Não adianta você e eu querer planejar algo que não vai dar certo. O gostoso, irmãos, é quando Deus fala: eu vou planejar, eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira. Amai, chori, alabacás. E disse que aquele homem que entrou no carro começou a conversar com ele. E ele disse assim: pastor, ele começou a contar a vida dele, e era tudo a vida que eu vivi, que estão vivendo. Ele disse assim: é a vida que eu estou vivendo. Diz que esse homem disse assim: olha, mas um dia Jesus me encontrou. Eu não queria saber de igreja, eu não queria saber de estar de novo na igreja, mas Jesus Cristo me encontrou. E o dia que Jesus Cristo me encontrou, olha, eu vou falar para você, foi totalmente diferente daquilo que eu vivi lá atrás. Porque a graça que foi colocada sobre mim me arrastou novamente para a presença de Deus. Enfim, e no meio do caminho, esse irmão disse assim, que ele ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus disse assim no coração dele: você não queria algo extraordinário? Você não queria viver algo extraordinário? E ele entendeu que naquele momento, aquele momento foi Deus que preparou para ele. Ele deixou a pessoa lá do outro lado, perto do Contorno Sul. Disse que quando chegaram em frente à casa da pessoa, ele disse assim para mim, assim, olha, imagine o senhor, 2 marmanjos chorando dentro do carro, eu chorando e o homem chorando. Só que o homem está na presença de Deus, fez um convite para ir para a igreja, fez um convite para ele participar lá de uma célula. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando nós estabelecemos um relacionamento com Deus,
Quando nós estabelecemos um devocional diário com Deus, não tem como Deus não falar conosco. Não tem como Deus não falar com quem se relaciona com Ele direto, todo dia, todo momento. Não tem como Deus não se manifestar. Aleluia. Ler e meditar na palavra de Deus, isso é necessário. O conhecimento de Deus é o ponto de partida para que nós possamos ter uma recuperação ou uma restituição dessa nossa identidade. Porque a palavra de Deus é aquela que nos traz alicerce. Sem a palavra de Deus, irmãos, não adianta autoconhecimento, não adianta autoajuda. Tem muita gente querendo viver aí debaixo de autoajuda. Ei, querido, tem momentos que a palavra vai nos confrontar. Tem momentos que a palavra fala assim, perdoa. Tem momentos que a palavra vai falar assim, volta para trás. Tem momento que a palavra vai falar, fecha a sua boca. Tem momento que a palavra vai dizer assim, se cale. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus é que nos dá alicerce. Nada contra a autoajuda. Isso é muito bom, é muito gostoso, palavras de autoajuda. Mas quem vive só com palavra de autoajuda não tem alicerce. Vou repetir, que fique gravado, que você fale para alguém. Quem vive só debaixo de palavra de autoajuda não tem alicerce. Porque a verdadeira palavra de Deus, ela vai te ajudar, mas vai te confrontar, vai te corrigir. A palavra de Deus é o alimento para todo crente que precisa ter uma identidade renovada. A palavra de Deus precisa estar conosco. Por isso que não podemos abrir mão, irmãos, da leitura. Não podemos abrir mão da leitura, do momento com Deus. Glória a Deus. E já há um tempo que eu tenho colocado isso em prática. Há um tempo que eu já tenho falado, irmãos. Tem um momento que eu tenho um a sós com Deus, principalmente dia de domingo, dia que eu vou pregar, dia de ceia, dia de terça-feira. A minha família já sabe disso. A gente vai, almoça, conversa, brinca, mas chegou um momento e fala, me dá licença agora que eu vou para o meu quarto. Eu saio, eu deixo meus filhos, a família, eu vou para o meu quarto, porque aquele momento é meu e Deus. Dia de terça-feira é eu e Deus. Eu já disse, de terça-feira eu não gosto de fazer atendimento, só se for algo que eu tenho que fazer, mas eu não faço atendimento de terça-feira. Porque dia de terça-feira é o dia de eu estar com Cristo, é o dia de eu me preparar, é o dia de eu ler a Bíblia, é o dia de eu ler livro, é o dia de eu buscar a presença do Senhor. Se você não se decidir, se eu não me decidir um tempo que é meu e de Deus, eu vou ficar corrompido. Aí eu tenho tempo para tudo, mas nunca vai ter tempo para Deus. Nunca vou ter tempo para Deus. Eu acabo corrompendo o tempo e roubando o tempo de Deus para me viver uma restituição, uma verdadeira identidade. Uma outra coisa, irmãos, praticar um diário reflexivo de autoconhecimento, registrar as reflexões, leia, entenda aquilo que você está lendo, porque muitas vezes você está lendo, Deus está falando com você, e eu só assim tenho ensinado aí alguns dos nossos irmãos nessa questão da pregação. Irmãos, às vezes eu estou fazendo alguma coisa e de repente Deus me dá algo, eu vou lá, pego a caneta e escrevo. Falo, agora não dá para usar o tablet, eu vou lá, pego a caneta, escrevo lá no meu papel. Deus me deu ali, eu coloco no papel. Então aquilo que Deus vai te dando, não deixa se perder ao longo do dia, não. Porque muitas vezes aquilo que Deus está te dando naquele momento é algo lá para frente. Então se Deus te deu algo, vai lá, escreve, deixa registrado. Eu tenho um caderno de anotações e depois eu passo tudo para o meu tablet. Aquilo que Deus vai me dando, às vezes tomando banho,
Às vezes fazendo alguma coisa, louvando o hino, e Deus vai dando alguma coisa, eu vou lá e já pego a caneta e já escrevo. Então é bom guardar esse diário daquilo que Deus vai falando ao longo do dia, daquilo que Deus vai ministrando na sua vida. Eu sempre digo aqui aos irmãos, Deus nunca vai deixar eu e você ser pego de surpresa. Viu, irmãos? Deus nunca vai deixar nenhum dos seus que é amigo dele, que tem intimidade com ele, Deus não vai deixar nós sermos pego de surpresa. As coisas podem até acontecer, e acontecem. E acontece. Daniel, né? Exemplo bíblico, claro, Daniel, governador, mas os seus inimigos, os príncipes, os outros governantes, os outros governadores, já não estavam mais gostando de Daniel, porque Daniel estava crescendo, Daniel tinha destaque, tudo que Daniel fazia crescia, prosperava. E não é diferente com o crente não, irmãos. O crente começa a ser abençoado, o crente começa a se destacar. Às vezes dentro de casa, levanta alguém invejoso, com dor de cotovelo, já começa a falar mal, já começa a criticar. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida: não pare de fazer a obra de Deus. Não pare de fazer a obra de Deus. Daniel sabia que não estava sendo bem visto, mas mesmo assim, ele não abre mão da oração. E durante 3 vezes ao dia, Daniel entrava no seu quarto, dobrava o seu joelho, virado para Jerusalém, e falava com Deus. Mas agora tem um decreto, agora tem uma lei, que aquele que for pego durante 30 dias orando a outro Deus, deve ser jogado na cova dos leões. E Daniel, irmão, sabia disso. Mas Daniel tinha um compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus não se embaraça com as ameaças do inimigo. Quem tem compromisso com Deus, mesmo que perca, mesmo que morra, eu continuarei a ser fiel ao Senhor. Ele vai ser fiel. E alguém vai lá e vai observar e vai ver: Daniel está orando ao seu Deus. Volta ao rei Dário e diz: olha, rei Dário, o senhor não fez um decreto? Fiz. E segundo a lei dos medos e persas, essa lei não pode ser revogada, não é verdade? É verdade. O senhor não colocou o anel do senhor lá sobre o edito? Sim, coloquei. Então, o teu queridinho, o teu amiguinho, você sabe quem que é, né, rei? Hein, Dário? Hein, rei? Aquele amiguinho seu, quem que é? Daniel, você sabe quem que é? Foi pego orando, e agora? Não tem como revogar, não tem como voltar atrás, traz ele. Mas mal sabia aqueles homens que o Deus de Daniel iria surpreender aquele momento. Levante a tua mão para o alto, deixa eu ministrar uma palavra de Deus ao teu coração. Não tema as investidas de Satanás. Não teme quando alguém criticar a tua vida. Não temas quando alguém falar mal do teu ministério. Não tema quando alguém critica você, porque você está crescendo, porque você está desenvolvendo. Você tem um Deus, e esse Deus vai te dar vitória. Mesmo que for para ser jogado na cova dos leões, Deus estará contigo. Deus estará conosco, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Segundo fundamento, irmãos, nós precisamos estar renovando a nossa mente
e o nosso comportamento. E dentro disso, nós precisamos ter santidade e propósito. Fundamento é para estabelecer aquilo que eu preciso. Fundamento, nós estamos falando sobre a recuperação ou a restituição de uma identidade cristã. E não tem como, irmãos, se este fundamento não estiver presente nas nossas vidas. Primeiro, renovando a nossa mente e renovando o nosso comportamento. O cristão é diferente, irmãos? Sim ou não? O cristão tem que ser diferente? Sim ou não? Mudar um pouquinho a pergunta. Tem que ser diferente, irmãos? Então, irmãos, é o que eu digo aqui na igreja e para muitas pessoas. A igreja não vai ser a igreja que vai colocar limites. Aquilo que você pode, aquilo que você pode, aquilo que você deve, aquilo que você não deve. Não, não é a igreja. Se o crente, se o cristão não obedecer a palavra de Deus, não adianta a igreja, ou pastor, ou ministério colocar limites, porque a pessoa só não vai fazer porque a igreja diz que não pode, o pastor disse que não pode. Agora, se você quer ter uma identidade com Deus, primeiro, renove a sua mente e mude de comportamento. Isso é sério, irmãos, né? Isso é sério. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, entender a nossa posição dentro do reino de Deus. E cada um de nós fomos chamados nessa guerra que estamos para alguma coisa. Uns estão lá na frente, outros estão no meio, outros estão no fundo. Já assistiu um filme de guerra? Já assistiu já um filme de guerra? Quando o exército vai contra outro exército, existe toda uma estratégia. Porque, irmãos, não tem como todo mundo atacar de uma vez só. Não. Tem o grupo que vai atacar. Tem um grupo que vai estar analisando quem está por perto. Tem os grupos que vão estar nas trincheiras. Tem a retaguarda. Existe toda uma estratégia para uma guerra. Ai, pastor, eu queria estar lá na frente. Mas Deus está falando, você não quer. Você quer estar lá na frente, mas o seu lugar é aqui. Oh, glória a Deus. Tem gente, irmãos, que quer estar lá na frente da batalha, mas Deus diz, mas você não tem preparação para estar lá na frente. O teu preparo é aqui. Quem já viu paraquedista? Né? Quem já viu? Existe o grupo de paraquedista. O paraquedista, ele não vai ficar andando no meio da selva. O paraquedista, ele vem de avião, o avião vai passar, eles vão analisar o lugar onde eles vão pousar, onde eles vão descer. E lá de cima os paraquedistas pulam. Por quê? Eles foram preparados para isso. Eles foram treinados para isso. Então, queridos, entenda, aonde Deus te colocou é para você dar fruto aonde Deus te colocou. Aonde Deus me colocou, eu preciso dar fruto aonde Ele me colocou. Não adianta eu querer, irmãos, almejar aquilo que ainda eu não tenho condições, e que muitas vezes Deus nunca vai permitir eu estar lá. Mas aonde Deus me colocou, Deus está dizendo, aonde você está, você vai dar fruto. Aonde você está, você vai ser próspero. É isso que nós precisamos entender para nós restituirmos a nossa identidade cristã. Renovar a nossa mente
e renovar o nosso comportamento. E uma das coisas que nós precisamos ter e praticar é o arrependimento. Mas não é um arrependimento, irmãos, meia boca, não. Nós precisamos praticar o arrependimento sincero, reconhecendo os nossos erros, confessando diante de Deus. Porque não adianta, irmãos, queremos ter uma nova identidade e vivermos na prática dos erros, na prática do pecado, vivermos na prática de não perdoar. Então compreenda isso, irmãos, para que a nossa identidade esteja novamente restituída, recuperada. Eu e você precisamos praticar o arrependimento. Aí eu pergunto para os irmãos: é fácil perdoar? Vou perguntar de novo: é fácil perdoar, irmãos? Não é fácil perdoar. Não é fácil perdoar. Como é difícil, irmãos. Como é difícil. A gente fala tanto em perdoar. Parece que essa palavra é normal, não é não, irmãos. Não é fácil perdoar. Mas eu sempre digo, principalmente quando eu estou nos aconselhamentos, quando eu perdoo, quando você perdoa, não é você, é o Espírito Santo que está dentro de você. O homem comum não perdoa. Viu, meus companheiros? Homem comum não perdoa. Ele vai ali, ó. Ele quer ver justiça. Ele vai dar o troco. Mas o homem que tem o Espírito Santo de Deus, quem está buscando viver uma nova identidade, esse processo de liberar perdão, esse processo de arrependimento, ele precisa estar ativo na vida do cristão. É um processo, irmão, que você vai diariamente olhar, observar, e quando você menos espera, você já perdoou. Aí você olha para você mesmo e diz: mas eu perdoei. Perdoei porque a graça de Deus está sobre a minha vida. Você tem a graça de Deus? Se você não tem a graça de Deus nesta noite, peça a graça de Deus sobre a tua vida, para que você exerça o arrependimento, para que você exerça a liberação de perdão na sua vida. Não fica preso. Não fique presa, irmãos. Isso, irmão, tem trazido tanta dificuldade no meio da igreja. Isso tem trazido tanta dificuldade no meio do povo de Deus. E eu não vou falar de outro lugar, não. Eu vou falar da onde eu pastorei. Porque falar de outra igreja, de outro povo é fácil. Mas eu tenho que falar da onde eu vivo, aonde eu pastoreio. Tantas pessoas magoadas, feridas. Pessoas que você conversa e que você percebe, irmãos, que Deus teve misericórdia de mim, mas eu não tenho misericórdia do outro. Se for comigo, Deus tem que ter misericórdia, mas se for com outro, não, tem que ter justiça. Se for comigo, as pessoas têm que entender, as pessoas têm que me entender, mas quando é eu que preciso olhar, não, vamos exercer justiça. Aprenda a amar um pouquinho mais. Aprenda a perdoar. Tem um hino muito antigo do Asaf Borba, que ele vai dizer assim, dá uma seguradinha no fundo aí, Natan. Só um pouquinho só. Tem um hino do Asaf Borba que ele diz assim: ensina-me
me amar, mesmo quando só ódio ao meu redor. Ensina-me a dar quando não há nada a receber. Ensina-me a perdoar. Vê se você consegue aí, Natan. Asaf Borba, ensina-me a amar. Eu estou falando porque o Espírito Santo colocou agora, irmãos. Se eu tivesse colocado aqui, eu ia ler. Mas o Espírito Santo me deu agora. Mas esse louvor, ele fez parte de um momento tão difícil na minha vida. Porque a gente falar que é crente é fácil demais. Se tiver o hino mesmo, tá? É Asaf Borba, ensina-me a amar. Quando tu... Isso, é esse mesmo. Presta atenção, irmão. Pode soltar, pode soltar. Eu vou dar uma pausa aqui. Eu gostaria que você escuta a letra desse hino. Fez parte da minha vida, de um processo que Deus trabalhou na minha vida. Escuta só. Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Escuta a letra. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim. Confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti. Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em Meu coração. também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao meu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Pode ir. Queridos, essa canção ela fez parte da minha juventude num momento que eu vivi uma crise de identidade. No momento que eu precisava estar mais perto de Deus e algo estava travando a minha vida. E este louvor, num dia de noite, já de madrugada, em lágrimas no meu travesseiro, jovem ainda, eu precisava sair daquele momento que eu estava vivendo e declarar que eu precisava da ajuda de Deus. Foi quando eu ouvi esse louvor, e esse louvor fez parte depois do restante da minha mocidade. Porque se nós não entendermos, irmãos, quem nós somos e quem Ele é, nós vamos viver uma vida desgraçada. Nós vamos viver uma vida miserável.
nós vamos viver uma vida subjugado. Porque não adianta, irmãos, falar que estamos aqui. Não adianta falar que amamos. Não adianta falarmos que vamos para o céu se nós não tivermos compaixão do próximo. Se nós não tivermos compaixão do nosso irmão. Se nós não tivermos compaixão de quem não gosta de nós. Eu sempre tenho falado isso aqui, irmãos. Abençoe quem não gosta de você. Ore por ele. Abençoa a família dele, abençoa a sua casa. Você vai ver resultado de Deus na sua vida. É um dos fundamentos, irmãos. É praticar o arrependimento sincero, reconhecer os nossos erros, confessá-los, permitindo que a graça de Deus transforme o nosso interior e o nosso exterior. E dentro desse segundo fundamento ainda, exercer o perdão, libertar-se de mágoas para vivermos a graça de Deus e fortalecer o relacionamento com Ele. Terceiro fundamento é a reinserção na nossa comunidade ou a reinserção dentro da igreja. Tem muitas pessoas, irmãos, que acabam perdendo o hábito de cultuar. A igreja hoje era para estar cheia. A igreja não é só de domingo, irmãos. Mas as pessoas vão criando o hábito de não vir. As pessoas vão criando o hábito de ficar em casa. Aí sabe o que acontece? Pasmem. As pessoas já não têm mais força de vir para a igreja. Para ele, só sábado e domingo. Mas para nós restituirmos uma identidade, eu estou dizendo de uma recuperação, de voltarmos a ser aquele crente que nós éramos lá no início. Lembra? Aquele crente que você era lá no início. Podia estar chovendo, podia estar frio. Tivesse família em casa, não tivesse. Lembra quando você era novo convertido? Você lembra? Eu lembro, irmãos. Né? Sou filho de crente, mas teve uma época na minha vida que eu falei, agora eu decido servir a Jesus. Porque quando nós somos novo convertido, não tem tempo ruim para o novo convertido. Né, irmão Vandir? O novo convertido, meus irmãos, ele, como diz o ditado, ele é pau para toda obra. Se tiver culto de manhã, ele vem. Uma tarde vai ter, à tarde ele vem de novo. Se tiver oração, ele vem na oração. Se for culto das irmãs, ele está aqui no culto das irmãs. Independente, meus irmãos. São pessoas que precisam ser reinseridas novamente dentro da igreja. Estão perdendo o hábito de cultuar. Precisa voltar. Precisa se colocar à disposição aqui da igreja. Precisa ter trabalho. Você sabe que tem pessoas, irmãos, que para você manter essa pessoa ativa, você tem que colocar um trabalho na mão dele. Coloca uma responsabilidade. Estou dizendo aqui para a liderança mesmo, né? É bom que a liderança ouça, porque tem momentos que nós precisamos colocar trabalho na mão de alguém. Para essa pessoa estar envolvida. E que coisa maravilhosa, irmãos. Aquela pessoa que às vezes você olha, você tem pessoas que falam assim e julga só pelo olhar, não, isso aí não vai dar em nada, não. Coloca alguma coisa na mão dele para fazer. Você vai ver que ele vai dar fruto. Não é que ele não vai fazer, não é que ele não faz, é porque ninguém colocou para ele fazer. Coloca a responsabilidade, por isso que essa reascensão novamente dentro da comunidade, dentro da casa de Deus, é necessário para você estar atento. É para você procurar o seu pastor, para você procurar a liderança, para você perguntar, olha, o que eu posso ser útil? Estou muito parado, eu preciso trabalhar, o que eu posso fazer? E eu fico feliz quando eu vejo as pessoas envolvidas no ministério aqui, no ministério ali. Eu me agrado, o meu coração se regozija, irmãos. Quando eu vejo os irmãos trabalhando na missão, no ciclo de oração, na cantina, fazendo isso aqui, eu fico feliz. Porque isso, irmãos, é comunidade, é trabalhar,
é estar fazendo algo, é querendo que Deus te use, mas é necessário querer. É necessário querer. Uma outra coisa, irmãos, dentro desse terceiro fundamento, e a hora está indo embora, graças a Deus. Uma outra coisa dentro desse fundamento, busque um mentor espiritual para a tua vida. Alguém que seja um conselheiro espiritual. Escute aqui que eu vou dizer, com muito temor e tremor a Deus. Busque pessoas que te aconselham ir mais perto de Deus. Tá? Não vou me colocar eu aqui como o único da igreja, não. Tem muitos irmãos aqui que são bons conselheiros, muitas irmãs boas conselheiras. Cuidado com quem você se aproxima para querer tirar um conselho. Com quem você se aproxima para ser o seu mentor. E o mentor, irmãos, é aquele que anda do lado com quem ele está mentoreando. Eu vou mentorear o Edivaldo. E aonde eu for, o Edivaldo vai. Aí eu vou lá no tal... Edivaldo, vamos comigo. Vamos comigo, Edivaldo. Ó, Edivaldo, é assim que faz. Ó, Edivaldo, você fez errado. Ó, Edivaldo, não é dessa forma. Deixa eu falar para você. O mentor é isso. O mentor vai fazer você ser mais crente. O mentor vai fazer você chegar mais perto de Deus. Então, cuidado com quem você procura para ser o seu mentor. Porque tem muita gente, irmãos, que só faz desgraça. Me desculpa a expressão. Mas tem muita gente que só faz desgraça. Já deu já. Se fosse você. Não. Sai fora. Dá certo. Troca de igreja, pai. Troca de igreja. Vai para outra igreja, rapaz. Estão se segurando aí. Não dão uma oportunidade para você na igreja aí, não. Vai para outro lugar. Cuidado com quem se aproxima perto de você. Tem um caso aqui que aconteceu aqui. Lógico que não vou falar nomes, né? Mas teve um caso aqui e a pessoa depois comentou comigo, né? Que em determinado lugar que foi, a pessoa ouviu dizer assim: estão segurando o teu ministério. Você tem um ministério próspero. Sai daí e vai para outra igreja. Que aí o teu lugar aí, ó. Aí não tem espaço para você aí nessa igreja, não. A resposta, vocês querem saber? Vocês querem saber a resposta? A pessoa que deu o recado, a pessoa que tentou influenciar, é ele que não está mais na igreja. É ele que foi embora. Então, por isso que eu falo para vocês aqui, cuidado com as pessoas que te cercam. Procure mentores. E isso é necessário, viu, irmão? Estou falando para todo mundo. É necessário, todos nós. Eu, como pastor, eu preciso de um mentor. Não necessariamente que um mentor tem que ser um pastor. Mas tem que ser uma pessoa que te leve mais próximo de Deus. Eu tenho um mentor. Às vezes nós não nos falamos tanto. Às vezes nós não conversamos muito. Mas quando eu preciso, vamos tomar um café? Ei, tá sumido? Vamos almoçar? Vamos sair? E ali nós conversamos. Mas procure pessoas que te levem para perto de Deus. Escuta o que eu vou dizer para a igreja, eu estou terminando já. Irmãos, irmãs, escuta aqui. Não carregue o seu fardo sozinho. Não tenta levar o seu fardo sozinho. Não tenta não. Tem horas que nós precisamos pedir socorro. Tem horas que nós precisamos pedir ajuda. E isso não é vergonha, não.
Isso não é vergonha. Pedir ajuda porque as coisas não estão indo bem. E tem pessoas que não pedem. Quando lembram de falar, às vezes já é tarde, a desgraça já foi feita, a coisa já aconteceu. E aí depois é difícil trazer de volta, recuperar aquilo que foi quebrado. Mas enquanto, irmãos, o Espírito Santo estiver na tua e na minha vida, entenda que Deus colocou alguém do teu lado para ser o teu amigo. Deus colocou alguém e Ele fala para nós: coloque o ombro do lado do teu irmão, apoie teu irmão quando for necessário, apoie a tua irmã quando for necessário, peça ajuda sim, mas saiba para quem você vai pedir ajuda. Glória a Deus. Dentro do terceiro fundamento ainda, nós precisamos servir o próximo. Colocar a nossa fé em ação, irmãos, não é só de falar. Colocar a nossa fé em ação é no serviço. Colocar a nossa fé em ação é na prática. Porque tem gente que quer ajudar, mas só fala. Mas quando você age, quando você coloca a sua mão em ação, quando você está fazendo o serviço, você está ajudando o próximo. Glória a Deus. Quarto fundamento, meus amados irmãos. Nós precisamos fazer essa gestão de identidade. O que quer dizer isso, pastor? Foco e constância. Então, todo cristão precisa ter foco e constância. Primeiro, nós precisamos identificar e assumir limites. Porque tem pessoas, irmãos, que ele não aceita limites. Você já viu aquelas pessoas que, se você coloca um limite aqui, ele não... É um exemplo muito clássico, né? Você faz uma linha, ó, todo mundo, ó, não pode passar o limite aqui, não pode passar para lá. Mas tem gente, irmãos, que ele não aguenta, né? Tem gente que ele olha para o lado, vou dar só uma passadinha, por que eu não posso ir para lá? Né? Tem pessoas que não aguentam ter limite. Né? E todo cristão precisa ter limite. Então nós precisamos identificar e assumir. Para quem tem que recuperar uma nova identidade, restituir uma identidade cristã, eu preciso entender que Deus vai estabelecer para mim limites, até onde eu posso ir. Aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu não devo fazer. Por isso que eu gosto de Paulo. Né? E alguém, às vezes, conversa comigo, eu sempre converso com bastante irmãos, né? E alguém conversa comigo e me pergunta as mais diversas perguntas. Quer que eu reparta uma com vocês? Eu só vou repartir se vocês quiserem. Vocês querem que eu reparta? Eu vou repartir porque nós estamos num culto de ensino. E ensino é para quem quer. Ensino pega quem quer. Um dia me perguntaram assim para mim: pastor, o senhor usa bermuda? Eu disse assim: eu não. Mas não pode? Posso. E eu disse assim a pessoa: sabe o que o apóstolo Paulo fala para mim? Primeiro, quem eu sou? Primeiro, quem eu sou? Marcos, eu preciso olhar para mim, quem eu sou. Ah, eu sou um pastor. Ah, tá, sou um pastor. Ah, tá. Não, mas eu não sou só um pastor. Eu sou um presidente. Ah, tá, é um presidente. Sim, mas também não sou só um presidente. Eu sou uma referência. Segundo, não, também não sou só uma referência. Eu sou alguém onde as pessoas se espelham. Aí eu vou para o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo vai dizer assim:
Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu não uso. Eu não vou fazer as pessoas pecar. Eu não vou fazer as pessoas falhar. Eu não vou fazer as pessoas falar mal de mim. Eu não vou fazer as pessoas criticar. E para quem a gente tem mais um pouquinho de intimidade, a gente vai falando, a gente vai conversando, porque o meu papel é fazer com que você chegue mais perto de Deus. O meu papel é que você olhe para mim como referência. Mas, pastor, é pecado? Não é, se é, não está importando. Eu estou dizendo do meu papel, daquilo que eu tenho como consciência, Marcos de Souza, daquilo que eu tenho consciência, daquilo que eu represento para a sociedade, daquilo que eu represento para as pessoas que não me conhecem. Então, vocês nunca vão me ver de bermuda em lugar nenhum, a não ser numa confraternização. A hora que nós estivermos numa confraternização, vocês podem ter certeza, eu vou estar de bermuda. Vou entrar na piscina, né? Nós já brincamos na piscina, nós já jogamos bola no campo, nós vamos correr, vamos ficar depois 15 dias travados, mas nós estamos num momento de confraternização. Fora isso, eu estou dizendo de uma pergunta que muitas perguntas são feitas a mim. Estou dizendo uma das perguntas que são me feitas constantemente. E a resposta que eu dou é essa que eu falo, acabei de falar para vocês. Pastor, mas o senhor não gosta? Gosto. Tem dia que está um calor, irmãos, a vontade. Mas eu tenho que entender quem eu sou. Qual que é o propósito de Deus na minha vida? O que as pessoas vão falar de mim? E aí a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem. De quê? Testemunhas. Irmãos, as pessoas ficam assim, ó, olhando para você. As pessoas ficam procurando um motivo. Se as pessoas já querem falar mal de mim, se as pessoas já falam mal de mim, a gente tentando andar certinho, andar... Imagine se você faz tudo ao contrário, irmãos. Então, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, queridos, eu preciso, primeiro, identificar. Segundo, assumir limites. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso... O que eu posso fazer? O que eu não posso? Eu preciso restituir uma identidade. Eu preciso voltar novamente a ter uma identidade cristã. E isso, irmãos, vai fazer toda a diferença na vida daqueles que querem viver uma nova identidade. Segundo, viver o princípio da misericórdia. Eu falei um pouquinho sobre isso. Agir com a mesma compaixão de Cristo em situações do dia a dia. É transformar a compaixão em ação. Eu preciso transformar a compaixão em ação. Eu preciso agir. Eu preciso viver o princípio da misericórdia. Reavaliar propósitos com base na vontade de Deus. E certificar-se de que as suas metas pessoais estão fundamentadas na Bíblia e no propósito divino. E aqui eu encerro. Reavalia, irmãos, a sua vida. Reavalia se tudo aquilo que você está fazendo está glorificando a Deus. Porque muitas vezes achamos que está tudo bem. Achamos que as coisas estão bem, mas às vezes nós precisamos reavaliar. E reavaliando, irmãos, eu vou perguntar para quem? Para o dono do ouro, para o dono da prata, para quem abre porta, para quem fecha a porta. É para ele que eu vou falar. Senhor Deus, isso que eu estou fazendo, glorifica o teu nome? Senhor Pai, isso que eu estou fazendo, glorifica a ti? Adora a ti. Eu estou bem aqui, Pai. E tem uma coisa, irmãos. Deus responde. Vou repetir.
Deus responde. Às vezes nós que não queremos ouvir, mas Deus fala se é ou não é. Se aquilo glorifica ou não glorifica, Deus fala. E a nossa consciência, ela fala também. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu preciso mudar. Então vamos reavaliar propósitos com base na vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Eu estou olhando para aquele relógio, tá, irmãos? Esse aqui está dando quase 9h05, né? Lá é 9 horas. Aquele é do irmão Wilson, tá? Se vocês quiserem brigar com o irmão Wilson depois, vocês falam, irmão Diácono Wilson, que o relógio lá está atrasado. Eu estou indo por aquele relógio lá. Ó. Então estou dentro do tempo aqui, viu? Oração, irmãos. Tem um pedido de oração, Verônica, Fátima. A Verônica, é um nome só ou é 2 nomes aqui? Ah, é um só. A Verônica, ela recebeu o diagnóstico de câncer. É a mãe do rapaz que trabalha com o nosso irmão cooperador Natan. Então nós vamos estar orando, irmãos, para a Verônica, que recebeu esse diagnóstico, pois nós servimos um Deus que cura. É o Deus Rafa. É o Deus que cura. Quantos estão felizes, irmãos, por esta palavra? Que Deus continue falando aos nossos corações. Próxima terça-feira, se Deus nos permitir e nos der graça, nós vamos estar entrando no segundo tema desse tema que temos para o ano de 2026, que é propósito. Falamos até aqui sobre identidade. E deu para falar muita coisa durante todas essas terça-feiras. Mas a partir de terça-feira que vem, se o Senhor nos permitir e nos dar graça, nós vamos estar falando sobre propósito. Convido você, sua família, para que esteja aqui. E vamos aí durante algumas terça-feiras desfrutar daquilo que o Senhor Deus tem para nós, debaixo deste tema, propósito, para o ano de 2026. Feche os teus olhos. Vamos orar, agradecendo a Deus pelo culto. Vamos orar pela nossa irmã Verônica, que precisa do agir de Deus na sua vida. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma terça-feira. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a condição de mais uma vez estar aqui, ó Deus, ministrando a sua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor falou conosco nesta noite. Obrigado, Senhor, pelas orientações. Obrigado pelos conselhos. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, porque somos limitados. Obrigado, Senhor, porque eu sou imperfeito, mas o Senhor é perfeito. Obrigado, Senhor, porque eu falho, mas o Senhor não falha. Obrigado, Senhor, porque eu tenho limites, Senhor, mas o Senhor não tem limites. Obrigado pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã. Obrigado pelos jovens, obrigado pelas crianças. Obrigado, Senhor, pelos obreiros, obrigado pelos músicos, obrigado pela recepção. Ó Pai amado, obrigado, Senhor, pela vida da igreja. Neste momento, Senhor, quero apresentar a Verônica, Senhor, que recebeu, Senhor, esse diagnóstico, Senhor, de câncer. Ó Pai amado, é tão difícil, Senhor, recebemos diagnósticos de sabermos de uma doença que ainda não tem cura, mas nós estamos aqui orando como crentes firmes de Deus, intercedendo, Senhor, por ela, Senhor. O Senhor é aquele que faz milagre. Esta igreja ora para mais uma vez o Senhor fazer a tua vontade. A nossa, Senhor, é que o Senhor entra com provisão, que visita a Verônica, que o Senhor cura, Senhor, ela. Toca, Senhor, naquela vida, onde tiver alojado, Senhor, esse câncer. Toca, Jesus. Xalamandaragaias. Se for para o teu nome ser glorificado, se existe, Senhor, um propósito de Deus, Senhor, na vida da Verônica, se existe, Senhor, um propósito, Senhor, de milagre, para que o teu nome seja glorificado, vai tocando, Senhor, lá nesse câncer, e vai tirando, vai arrancando, Senhor, esse tumor, aonde ele estiver localizado. Obrigado, Senhor, por essas terça-feira, que nós podemos aqui ministrar sobre identidade.
Cremos, Senhor, que ainda temos tanto a falar. Cremos que temos tanto a aprender ainda, Senhor, dentro desse tema identidade. Mas creio, Senhor, que foi o suficiente, Senhor, nesse início de ano, para que nós possamos entender o princípio, Senhor, de resgatarmos novamente essa identidade cristã, Pai. Nos fortaleça, que a Tua palavra, Senhor, não esteja apenas, Senhor, aqui ouvindo, mas que possamos colocar em prática, que possamos exercer aquilo que temos, Senhor, ouvido de Ti, ó Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares, conceda uma noite de descanso e prepara-nos para o dia de amanhã. É a oração que eu faço e te agradeço hoje e para todos sempre. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a vida de todos, e todos nós vamos dizer amém. Deus abençoe, queridos, uma boa noite. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender.